Voltemos então no tempo. Estamos no deserto, na região da Suméria, no período pós-dilúvio, e queremos adorar ao nosso Deus Sol. Mas aonde está ele? Ou sim, claro, ele está lá em cima. E como poderemos nós então nos aproximarmos do nosso Deus Sol para adorá-lo? É lógico, deveremos subir ao monte, mas nem sempre podemos ter a oportunidade de caminhar tanto para chegar a este lugar alto. O que fazer então? Faremos nossos altares aqui mesmo, os nossos altares de adoração. E assim nasceu o zigurate, o primeiro formato de templo religioso da história da humanidade. O zigurate, na verdade, é um tipo de templo feito como um monte, um lugar alto, um local de adoração. Pode soar meio estranho, mas nos primórdios do templo, este zigurate, um monte artificial, nele o altar ficava do lado de fora. No topo, nesta época, os locais de adoração ao Deus Sol ainda não se chamavam templo, eram altares. E nestes altares, o costume de adorar ao Deus Sol era onde o sacerdote matava um animal ou uma pessoa, um ser humano, espalhava o sangue sobre o altar, juntava madeira e tacava fogo. O holocausto era a forma mais comum de sacrificar ao Deus Sol. Mas havia um inconveniente. Acontecia que algumas vezes o Criador mandava suas bênçãos, chuva, e as chuvas atrapalhavam as oferendas ao Deus Sol. E então, para que o altar não ficasse no tempo, resolveu-se criar o templo, uma cobertura para o altar. A partir de então, até hoje, o altar passou a ficar não mais fora, e sim dentro do templo. Quando nós lemos o relato bíblico e vemos um Abraão decidido a matar seu filho por amor ao Criador, nós pensamos, olha, que homem de coragem é esse Abraão? Mas se você for ver o relato histórico da época, do local, do contexto em que viviam aquelas pessoas, você verá que Abraão já estava muito bem acostumado com aquelas coisas. O filho de Noé, Cão, havia se estabelecido na localidade que hoje conhecemos como Iraque. Ele teve um filho chamado Cush. Cush teve um filho chamado Nimrod. Nimrod se tornou o general supremo, se tornou o rei de toda aquela região. Construíra ele diversas cidades, e entre elas a cidade de Ur dos Caldeus, onde mais tarde se estabeleceram os semitas, os descendentes de Sem, e entre eles, a família de Abrão. Como os magos de Nimrod, o rei daquela localidade, havia dito a ele que estaria para nascer uma criança e que poderia colocar em risco o seu reinado, Nimrod mandara matar, então, todas as crianças. E por 10 anos, Abraão esteve escondido para que não morresse. Mais tarde, um outro confronto entre Abraão e Nimrod, no momento em que a fornalha é acesa, o fogo é colocado naquela localidade, e ali Abraão deveria ter sido queimado naquela fornalha. Esses relatos estão na Escritura, eles não estão na Bíblia, porque o livro de Jazá não foi colocado na Bíblia para não atrapalhar os planos
do sistema religioso, já que Jazar desvenda, não neste caso, mas em muitos casos, muitas mentiras que o sistema religioso nos contou esse tempo todo. É bom que você pesquise sobre o livro de Jazar. Mas o que eu estou dizendo é que era uma prática comum naquela localidade o sacrifício de crianças a deuses estranhos, ao deus Sol, a Baal. Aquele povo pensava, enquanto estivermos agradando ao deus Sol, jamais seremos novamente mortos por inundações. E por que aquele povo temia? Porque haviam desrespeitado a lei de Deus, já não amavam mais o próximo e estavam novamente pecando muito contra o Criador. Ao ponto de Nimrod agora decidir fazer uma torre altíssima, um templo, ou pelo menos uma montanha construída para ali em cima ser feito o altar de sacrifícios. E aí você conhece muito bem, porque a narrativa da Torre de Babel, esta sim, está no livro Bíblia, que o sistema religioso manteve lá. Agora, nessa época, é claro, templo não era dinheiro ainda, mas templo era poder. As transformações não ocorrem de imediato. Elas vão acontecendo aos poucos. O monte artificial, cujo qual no topo havia um altar, agora não era mais apenas um local em que se pudesse se aproximar do Deus Sol. Na verdade, o zigurate passava a representar também o poder soberano do rei daquela sociedade, que já não era mais a Suméria, mas a Babilônia. Seu comandante-chefe era Nimrod, que se declarara o único mediador entre o Deus Sol e o homem aqui na Terra. O monte artificial zigurate passava agora a ser denominado a casa do Deus Sol aqui na Terra, ou a casa de Deus. Os sacrifícios não eram mais coletivos, eram individuais. Cada pessoa que pecava deveria agora apresentar um sacrifício ao Deus Sol para ter seu pecado perdoado. E assim cada família apresentava até mesmo um ente querido para ser oferecido em sacrifício, a fim de aplacar a ira do Deus Sol. Cada vez mais o domínio do rei Nimrod se fazia presente devido ao conhecimento mítico e a fórmula de se dominar o povo, assustando-o com o mal ou lhe prometendo o bem. Esse modelo de domínio populacional, através das leis e do conhecimento mítico no processo religioso, se perpetuaria até os dias atuais. Todo governo que sucedeu Nimrod sobre a face da terra até hoje tem mantido a população submissa, servil, pacata pelo processo religioso e obediente pelo processo de leis e também das religiões. Nimrod foi sucedido por Hammurabi. Depois de Hammurabi, Nabucodonosor foi o maior expoente da Babilônia. E o modismo criado a partir de Nimrod e sua esposa Semiramis viria a inspirar todos os reinos posteriores com relação aos seus deuses, aos seus cultos. E percebemos ao longo da história que o Deus Sol acabou perpetuado em vários nomes, representando a mesma figura, a figura paterna de Nimrod. Neste mesmo período,
um jovem semita chamado Jacó, neto de Abraão, ao ver que cada povo ao seu redor adoravam seus deuses nas casas dos deuses, intentou também ele fazer uma casa ao Senhor Deus, o qual ele cria. Acaso habitaria também o Deus de Israel em uma casa feita por mãos de homens? Agora você observa que o Deus de Jacó não era o mesmo Deus de seu pai até então. Porque ele diz claramente que se Deus desse a ele o que comer, o que beber, e que ele pudesse voltar em paz para casa, aí sim Deus passaria a ser o seu Deus. Se você for observar bem a vida de Jacó naquela localidade, cercada de paganismo por todos os lados, você perceberá que a sua intenção não era má, tendo em vista que o que ele conhecia era o culto a deuses estranhos até então. Assim, por isso, ele decide de que se houvesse uma benevolência por parte do Deus dos seus pais em favor dele, e ele não está pedindo nada demais, apenas aquilo que é garantido se nós formos buscar primeiro o reino do céu e sua justiça, o que comer, o que vestir, o que beber. Mas mesmo assim ele agora quer agradar a esse Deus de alguma forma, e ele diz: esse Deus será meu Deus se ele for comigo, é uma condição, e aí eu faço para ele